Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me protege, me ilumina. boa noite a todos. A paz de Jesus. É uma grande alegria estar aqui partilhando a palavra de Deus com vocês, né? Fico muito feliz por cada convite de pregação. Para mim é uma grande honra levar a palavra de Deus, né? Para mim é ser um privilégio muito grande. Toda vez que Deus me chama a pregar, eu vejo que é um chamado de Deus também fazer uma reflexão na minha vida em cima da palavra que Ele nos traz para refletir, né? Hoje, né, nós vamos meditar um assunto assim, muito interessante, né? Para quem não me conhece, meu nome é David, como foi apresentado. Eu sou casado, aquela linda moça lá atrás, tenho 3 filhos, né? Eu sirvo a Deus na Renovação Carismática Católica, vai fazer 6 anos, né? Eu tive minha experiência com Jesus, né? E comecei a servir a Deus num grupo de jovens, né, da Renovação. E esse ano já fiz um processo de transição. Já comecei a servir a Deus num grupo de oração mesmo, já de adulto, já por conta da realidade familiar, da idade. Deus já me chamou a estar fazendo essa missão, né? E nós vamos hoje meditar um assunto, né? Eu fiquei muito assim surpreendido. Eu estava montando essa palavra já há alguns dias, né? Que recebi o convite, né? Mas Deus, eu senti um chamado muito forte de Deus. Eu senti o Espírito Santo me conduzindo, né? Muito forte para trazer uma reflexão em cima do Evangelho de ontem, de domingo, né? Então hoje nós vamos falar sobre a arma mais poderosa que Deus nos deu para vencer o mal. A arma mais poderosa que o ser humano pode usar para se salvar e para salvar as outras pessoas. Essa arma se chama amor. Repete assim comigo: amor. Amor. É a arma mais poderosa que Deus nos deu. É o amor. É o poder do amor. E nós podemos, assim, para a gente começar a entender, acima da palavra nós vamos refletir, o amor de Deus, né? Ele é derramado em nós em diversas maneiras, né? Mas a gente pode pensar Deus como Pai. Deus, Ele é amor, vai dizer a palavra. Deus é amor e por amor Ele nos criou. Então nós somos criados deste excesso do amor de Deus. Deus, Ele tinha tanto amor em si, um transbordar de amor tão grande, que Ele resolveu nos criar. Então nós fomos criados neste amor, por este amor e para amar. Então já começa que nós somos feitos pelo amor, para o amor. Depois nós podemos pensar no Filho, de Deus Pai e Deus Filho. Quem que é Jesus? Jesus é aquele que se dá por nós, é aquele que entra no nosso lugar e se sacrifica para nos salvar. Então, o amor de Jesus é manifestado por nós através do sacrifício, né? E também nós podemos pensar no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem a missão de nos santificar. Nós estávamos cantando agora há pouco, né? Ensina, né, o Espírito Santo a nos amar mais. Então o Espírito Santo, ele tem essa missão de transformar o nosso coração de pedra em um coração de carne. Assim, quando a gente fala assim sobre o amor, muitas pessoas podem assim, né? Às vezes é tão comum a gente dizer Jesus te ama, né? Hoje se tornou uma coisa tão banal, tão comum. Mas a nossa maior dificuldade atualmente é sentir esse amor de Deus, é fazer essa experiência profunda do amor de Deus. Muitas coisas, como foi colocado na oração, é uma barreira para nós sentirmos esse amor. Mas a principal barreira que impede de nós sentirmos esse amor de Deus é o pecado. Vai dizer o profeta Isaías que o pecado faz uma separação entre Deus e o homem. Quando a gente peca, nós criamos uma barreira entre Deus e nós. E aí sim nós temos a dificuldade de sentir esse amor. Mas Deus, Ele nos ama incondicionalmente. Deus ama cada um de nós pessoalmente e individualmente. Então nós temos hoje aqui uma realidade, uma verdade. Isso é uma verdade, Deus nos ama. Quem aqui acredita nisso, levanta a mão. Todo mundo acredita, né, que Deus ama cada um de nós, né? Nós estamos vivos, nós fomos criados, nós fomos salvos por Jesus. Mas a pergunta que nós queremos refletir esta noite é: e eu? Eu amo a Deus?
Porque veja bem, da parte de Deus nós sabemos que nós somos amados, mas o que nós queremos refletir esta noite é: e eu amo a Deus? Eu correspondo a este amor de Deus com a minha vida, com as minhas atitudes, com o meu comportamento? Eu consigo corresponder? É como se fosse algo recíproco, né? O amor, ele precisa ser correspondido, né? Igual, por exemplo, um casal. A pessoa, né, o marido ama e a esposa também ama de volta. É recíproco. Na relação de amor que nós temos com Deus, é recíproco da nossa parte? E é isso que nós vamos refletir, tá joia? Se nós realmente correspondemos a este amor de Deus. Pega a sua Bíblia aí, no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Aqui nós vamos aprender o caminho certeiro para a salvação. Assim, é o resumo de toda a Bíblia, está nesse evangelho aqui. Tudo que está escrito nessa Bíblia, tudo que Deus falou, se resume nessa passagem que nós vamos ler e meditar agora. Então aqui está contido o que é preciso para nós sermos santos, para nós sermos até mesmo salvos. Mateus 22, 34 a 40. Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Pessoal de fundo, consegue ouvir bem aí? Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos fazer a leitura do Evangelho. O título da minha Bíblia está assim: O Grande Mandamento. Versículo 34. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se e um deles, doutor da lei, fez-lhe esta pergunta para pô-lo à prova. Ou seja, olha aqui, ó, os fariseus viu que Jesus colocou os saduceus em silêncio. São dois grupos, saduceus e fariseus. Jesus calou os saduceus numa resposta. Aí os fariseus se reuniram e um deles decidiu fazer uma pergunta para Jesus, para provar ele, para testar Jesus, para provocar Jesus. E aí olha qual que é a pergunta. Olha o fariseu perguntando: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Olha, era um doutor da lei perguntando para Jesus se ele sabia da lei. Mas claro que Jesus sabia, porque Jesus era o verbo que se fez carne. Ele era em si a pessoa, a palavra, o verbo, a palavra de Deus era Jesus. Ele tinha conhecimento de toda a Bíblia, porque ele é a Bíblia, ele é a palavra de Deus. Mas olha para você ver como que a pessoa, quando ela não quer acreditar em Deus, quando ela não quer acreditar em Jesus, ela começa a colocar a fé em prova. Quis colocar Jesus à prova, né? Mestre. E ele é o doutor da lei, ele conhecia a palavra de Deus também, mas ele queria testar Jesus. Qual que é o maior dos mandamentos? Olha o que Jesus respondeu. Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Palavra da salvação. Eu convido você a aplaudir esta palavra, que é a palavra realmente de salvação. Veja aqui como que Jesus, a pergunta do fariseu era: qual que era o maior mandamento? Jesus respondeu: o maior mandamento é este: amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. Mas Jesus não se contentou em ficar somente no primeiro mandamento. Ele já resumiu todo o Evangelho, toda a Bíblia, toda a Sagrada Escritura, já incutiu a segunda resposta. E o segundo maior mandamento, ou seja, abaixo do primeiro, é amar ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente fala a palavra amor,
nós precisamos entender o que realmente é o amor. O que realmente é o amor? Porque existem muitas coisas que nós estamos aprendendo no mundo, que o mundo quer nos ensinar, que não é amor. Então nós precisamos fazer primeiro uma distinção do verdadeiro amor para o falso amor. Porque o mundo está querendo nos ensinar caricaturas de amor. E se a gente começar a absorver este conhecimento, esse que o mundo quer nos ensinar, nós não vamos conseguir amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito, né? Mas o que é o amor? O catecismo da Igreja Católica vai dizer que o amor é a livre entrega de si mesmo. Quem ama se doa para outra pessoa. Mas veja bem, aí a gente começa a entender Deus, porque Deus, Ele se dá para nós. Na criação, Ele tinha muito amor, Ele nos fez do amor, então Deus estava dando de si para nos criar. E aí na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Filho, do Verbo que se fez carne, Deus dá o seu Filho para a salvação do mundo. Ou seja, Deus nos ama, nos criou, mas nós pecamos e criamos uma barreira contra Deus. Mas Deus nos ama e entregou o seu Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. Ou seja, Deus está se doando, se sacrificando na pessoa do seu Filho. E aí, no fim dos tempos, nos últimos dias, Deus envia o seu próprio Espírito, derrama sobre nós este Espírito. Ou seja, Deus, Ele se dá a nós na criação, dando do seu excesso, do seu amor, nos criando. Deus se dá a nós através do sacrifício do seu Filho. E agora, nesses últimos tempos, Deus derrama sobre a igreja, sobre cada um de nós, o seu Espírito Santo. Então nós conseguimos entender que o amor é a livre entrega de si mesmo para o outro. Então Deus, Ele se dá, Deus deu todo de si para nós, nos criando, nos salvando e nos santificando. Nos criando em Deus Pai, nos salvando no Deus Filho e nos santificando no Deus Espírito Santo. Olha que maravilha que é o amor de Deus por nós. Mas aí a pergunta, como nós estávamos refletindo, é: e eu? Como que eu amo a Deus? Então, para a gente entender como nós devemos amar a Deus, nós temos que saber que nós precisamos nos entregar totalmente a Deus. Nós precisamos nos doar totalmente a Deus, sem reserva alguma. E se doar em diversos setores da nossa vida. Não só quando nós estamos na igreja, mas quando nós estamos na escola, no trabalho, na família. Não importa onde quer que nós estejamos, nós somos de Deus e ponto final. Nós temos que amar a Deus aqui e lá fora. É uma entrega total a Deus. E aí, nós precisamos, você vê que Jesus, Ele coloca 3 realidades de amar a Deus. De todo o coração. Porque o coração é a fonte da vida. Jesus disse: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Ninguém respondeu. O teu tesouro. Então, se o seu coração está em Deus, você está em Deus. Mas se o seu coração está no mundo, nas coisas do mundo, você vai estar no mundo, não vai estar em Deus. E o mundo, gente, é algo totalmente diferente de Deus. Vai dizer em Tiago, capítulo 4, versículo 4, que aquele que se faz amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Então é uma coisa muito séria. Nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração. Mas aí, de todo o nosso coração, o que está dentro do nosso coração? Será que é este amor de Deus que foi derramado por nós, que foi dado a nós? Ou será que é o amor pelo mundo que está no nosso coração? O amor pelas coisas do mundo, pelas vaidades do mundo, pelos prazeres do mundo. Vai dizer vários santos que por pequenos momentos de prazeres, perde-se a alegria, a felicidade eterna. Olha que forte. Por pequenos momentos de prazeres, perde-se a eternidade e a felicidade. Então é uma coisa muito séria. Nós precisamos entender que o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito precisa estar ligado em Deus. O coração é o centro da vontade. Eu quero que vocês entendam uma coisa, muito fácil de se entender. Nós somos uma pessoa humana e dentro de nós existem diversos tipos de áreas na nossa vida, digamos assim. Nós temos uma consciência, né, que diz para nós o que é certo e o que é errado. Nós temos a vontade de fazer as coisas, uma vontade, né? Nós temos o nosso coração, nós temos a memória, a lembrança de tudo que nós fizemos já no passado, né?
Nós temos a emoção, quando a gente vê alguma coisa, né? E também nós temos a mente, que reflete sobre tudo isso. Repete comigo: coração, emoção, mente, consciência e memória. São 6 áreas da nossa vida que precisam estar em harmonia, juntas, unidas para poder amar a Deus. Vou dar um exemplo que vocês vão entender, quer ver? Eu quero ir para a igreja, a minha consciência diz: é importante você ir à igreja, é importante você ir à missa, é importante você se confessar, é importante você frequentar os sacramentos, enfim, é importante. A sua consciência está dizendo o que é certo, aquilo que você deve fazer, mas a sua vontade, você está lá na sua casa, a sua vontade, não, vou ficar no sofá, vontade de ver televisão, vontade de ver o jogo, vontade de ver novela, vontade de fazer tanta coisa, menos ir para a igreja. Ou seja, olha como que você está dividido dentro de você, e você não está amando a Deus na sua totalidade, porque a sua consciência diz, vai para a igreja, mas a sua vontade diz, fica no sofá. Vocês estão vendo como que a gente é desunido dentro da gente? E aí, às vezes o diabo usa da nossa memória para nos acusar. E aí, acusando a gente, a consciência se torna acusadora. Aí a gente tem a vontade de ir para a igreja, mas nós temos uma memória que lembra os nossos pecados. Não vou não, eu não presto. Não vou não. Eu estou aqui, mas eu estou me sentindo, eu sou o pior ser humano. Eu só faço coisa errada, eu não presto. Ou então acusa os outros. Ciclano não presta, ciclano é mentiroso. E começa a julgar as pessoas. Então você está vendo que dentro de nós estamos desunidos. As faculdades interiores da nossa alma está desunida. Ou então a mente. Já conheceu aquele tipo de pessoa que não acredita em Deus de qualquer maneira, por mais que você reze, por mais que você explique, a pessoa não acredita. Por quê? Porque a mente dela está corrompida pelas coisas do mundo. Ou você convida uma pessoa para a igreja, a igreja é bobeira, ela pensa que é bobeira, ela acha que é bobeira, ela acredita que não vai ter recompensa buscar a Deus. A mente dela, a forma dela pensar está corrompida. Mas vai dizer a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o. Como? Pela renovação da vossa maneira de pensar. Ou seja, a sua mente, renova a sua mente, porque a cabeça ela é importante. Vai dizer a palavra de Deus no livro de Efésios, que o capacete da salvação vai na cabeça. Então é necessário você entender a palavra de Deus, é necessário você compreender Deus e renovar a sua maneira de pensar, porque mudando a sua maneira de pensar, muda o seu sentimento e muda a sua realidade. Muda pensamento, que muda sentimento, que muda a realidade. É uma consequência uma atrás da outra. Então nós precisamos do quê? Primeira coisa, estarmos unidos. A minha vontade tem que estar unida à vontade de Deus. A minha consciência tem que ser formada por Deus. A minha memória tem que lembrar da misericórdia de Deus. A minha mente tem que lembrar, tem que pensar no Evangelho. A minha emoção, eu tenho que me emocionar não com as novelas da Globo, não com as novelas mexicanas. Não, eu tenho que me emocionar com esse Deus que me ama e que me salva. Às vezes a gente se emociona por tantas coisas, mas quando a gente vê um Deus pegar na cruz, isso não gera mais emoção no nosso coração. A gente não sente mais a emoção de estar na presença de Deus. A gente não sente mais a emoção de comungar, porque nós estamos desunidos interiormente. Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo, diga amém bem bonito. Amém. Então, para amar a Deus de todo o nosso ser, é necessário estarmos unidos esses sentidos nossos. Vamos repetir de novo? Coração, emoção, mente, consciência e memória. Por que nós precisamos estar unidos? Para nos entregar a Deus. A gente precisa estar unido para nos entregar a Deus. Por quê? Porque o amor é a livre entrega de si mesmo, né? Não é verdade? Não é isso mesmo? É ou não é? Então, para eu entregar a Deus, eu preciso me possuir. Como que eu posso dar aquilo que eu não tenho? Por exemplo, eu quero, dar uma coisa para vocês. Quero dar, vamos lá, um carro agora para você. Eu não tenho um carro para te dar agora aqui na minha mão. Então eu não posso te dar. Eu quero te dar R$1 milhão. Quem quer R$1 milhão aqui? Eu quero te dar, mas eu não tenho. Ninguém pode dar o que não tem. Se eu não consigo dominar o meu coração, se eu não consigo dominar o meu ser, como eu estava explicando no início, como que eu vou me doar a Deus?
Como que eu vou amar Deus se eu não tenho essa força de me possuir? Então aí que nós precisamos do Espírito Santo, porque Ele que nos dá a força e a capacidade de nos possuirmos para nos entregar a Deus. É necessário eu ter a minha consciência, a minha vontade, a minha mente, a minha memória junta para fazer assim para Deus, uma oferta de quem eu sou, do meu ser completo, todo o meu ser assim para Deus. Pensamento, né? Como Jesus falou, de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito. Essas três resumem o nosso ser. Então é necessário isso. Eu vou pegar uma passagem para vocês entenderem que amar a Deus é nos doar a Ele, mas também observar os seus mandamentos. Veja o que Jesus fala no Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 15. Ele diz assim: se me amais, observareis os meus mandamentos. Olha o que Jesus está dizendo: se você me ama, você tem que observar o meu mandamento. E qual que é o mandamento de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Olha o que Jesus vai dizer mais para frente, no Evangelho também de São João, no capítulo 14, um pouquinho mais adiante, no versículo 23. Ele diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Gente, quantas vezes a gente ouve belas pregações, a gente ouve belos sermões dos padres, dos pregadores, mas a gente esquece. Quantas vezes a gente lê a palavra de Deus e no instante a gente não lembra mais? É porque o maligno está roubando isso da nossa mente, está roubando isso do nosso coração. Mas a palavra vai dizer: se me amais, guardareis a minha palavra. Por que nós temos que guardar? Para viver, para praticar essa palavra. Tiago diz: não sede meros ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Não adianta nós estarmos sentados aqui toda semana ouvindo belas pregações, se lá fora, na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa família, no nosso emprego, na nossa escola, nós não praticarmos, nós não nos convertermos com fatos, com atitude, com comportamento. Não adianta. Então é necessário guardar a palavra de Deus, observar o seu mandamento. Por quê? É Jesus dizendo: se você me ama, quem aqui ama a Deus? Levanta a mão. Se você ama a Deus, você tem que guardar os seus mandamentos e guardar a sua palavra. Amém? É algo que é muito necessário. E aí, para amar a Deus, nós também precisamos fazer muitas renúncias. Renúncia do que, David? Nós precisamos renunciar tudo aquilo que Deus odeia. Olha, vou repetir. Nós precisamos renunciar, ou seja, largar, deixar, não pegar mais, não fazer mais tudo aquilo que Deus odeia. E o que Deus mais odeia é o pecado. E o pecado, ele vem de diversas formas. De diversas formas. Existem os pecados da carne. Se você quiser uma listinha, você pega lá em Gálatas 5, do 16 e seguinte, tem uma listinha de pecados da carne: fornicação, idolatria, feitiçaria, mentira, inimizades, rinchas, e uma série de outros pecados da carne. Mas existem também os pecados do espírito. O que é o pecado do espírito? É aquilo que não precisa do corpo para pecar. Inveja. Inveja. São aqueles pecados capitais, né? A ira. O que mais que a gente pode dizer? A soberba, a vaidade. Todas essas coisas Deus odeia. Deus, ele ama cada um de nós, mas ele odeia algumas coisas que a gente faz. A gula. Deus odeia algumas coisas que a gente faz. Então o pecado, ele vem revestido de muitas coisas. Hoje o pecado, ele é tão escancarado, ele é tão assim, o demônio está tão desesperado para levar as almas para o inferno, que ele está investindo pesado na música, nos filmes, nas novelas. É um investimento pesado de Satanás. Satanás tem todo o dinheiro do mundo na mão dele. Satanás tem todo o poder. Vai dizer, não é o que eu estou dizendo, é a palavra de Deus. Você pega 1 João 5,19, vai dizer que o mundo jaz do maligno. O mundo é do maligno. Então ele tem todo o poder financeiro para investir música, para investir filmes, para investir séries, para tentar levar nossa alma para o inferno através das obras. E são diversas coisas que nós precisamos renunciar. Eu não sei o que você precisa renunciar. Você senhora, você jovem, você mulher, eu não sei o que você precisa renunciar. Mas agora eu peço, na autoridade do nome de Jesus, que o Espírito Santo possa ir colocando no seu coração
as coisas que você precisa renunciar para amar a Deus de verdade. Porque essas coisas não podem ocupar o seu coração. Deus tem que estar no seu coração, não essas coisas. A gente percebe que a gente é viciado em alguma coisa quando a gente tenta largar. Por exemplo, eu fui viciado por quase 10 anos no cigarro, antes de Jesus entrar na minha vida. Por quase 10 anos. Só estou falando de cigarro, não estou falando de droga. Eu também já tive problema com droga, mas eu vou falar só de cigarro. Gente, quando Deus entrou na minha vida, eu entrei numa batalha tão grande para renunciar ao cigarro, vocês não têm noção. Eu chegava eu falei assim, eu fiz o propósito de Deus, eu vou largar de fumar, mas não foi fácil não. Eu comprava o cigarro, ia lá na padaria, comprava o cigarro, ficava olhando pro maço assim, ó. Vou fumar, não vou fumar, não vou fumar, não vou. A vontade queria, a consciência dizia não, a vontade queria, mas a consciência dizia não. Eu amassava aquele maço de cigarro e jogava fora. E bebia aprovação. Passava 15 minutos, 20 minutos depois, eu ia lá na padaria, comprava outro maço de cigarro e ficava amassado. E é assim que eu venci o pecado. Hoje vai fazer 6 anos que eu não coloco um cigarro na minha boca, porque Deus me libertou. Quando a gente quer fazer um propósito, nós conseguimos. Quando a gente faz um propósito com Deus, o Espírito Santo, ele vem na nossa fraqueza. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós muitas vezes não somos capazes de renunciar às coisas que nós gostamos, às coisas que a carne nossa gosta. Mas, quando nós amamos a Deus, nós renunciamos. Nós renunciamos. Gente, eu tinha uma banda de rock, eu já dei meu testemunho aqui, uma parte do meu testemunho. Como foi difícil renunciar à banda de rock. Era uma coisa que eu amava, que eu gostava. Eu gostava de cantar, eu amava cantar nos palcos. Rock and roll, Pierce, alargador, escorrentona de rock. Amava essas coisas. Gente, mas quando Deus entrou na minha vida e falou assim, David, eu quero você em outro lugar. Eu quero você fazendo outra coisa. E aí eu entendi, hoje eu entendo melhor ainda, que Deus não queria que eu estivesse cantando rock no mundo, mas que Deus queria que eu estivesse aqui pregando a sua palavra. Pegando essa palavra para outros irmãos, dando testemunho de que Deus é um Deus poderoso e Ele pode libertar quando nós queremos também. Quando nós amamos a Deus, como foi isso? Nossa, gente, dói, renunciar dói, é sofrimento, mas Jesus se sacrificou por mim. Eu preciso corresponder a esse amor. Então, se isso Deus não gosta que eu faça, eu não posso mais fazer, porque Deus me ama e eu quero amar de volta Ele também. Então eu tenho que largar, eu tenho que parar. A idolatria do futebol que eu tinha. Se você colocasse o jogo do Corinthians e a missa, irmão, naquela época de treva, com certeza o jogo do Corinthians. Com certeza. Mas hoje, pela graça de Deus, eu consigo ir 5 horas da tarde na missa de São Judas, que é justamente o horário do jogo. É uma escolha que eu tenho que fazer, ou é o jogo ou é a missa. Então eu vou na missa. Porque a minha vontade agora é fazer a vontade de Deus, é amar a Deus. Vocês estão me entendendo? Amém? Amar a Deus é isso, renunciar àquilo que nos atrapalha, de ser mais dele, de nos doar mais para ele. É necessário fazer isso. Por quê? Porque nós temos o pecado original. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo, mas não só no mundo, o pecado entrou no ser de cada um de nós. Cada um de nós temos uma tendência ao pecado. E às vezes o mundo não entende, acha que isso é algo natural da pessoa, mas não é. Há pessoas que nasceram com a tendência de ser mentirosas, mas o Espírito Santo pode libertar. Há pessoas que nasceram com a tendência para ser psicopatas, para ser assassinas, mas o Espírito Santo pode transformar essas pessoas. Há pessoas que nasceram com a tendência de ser homossexuais, mas o Espírito Santo também pode transformar isso também. Diversos tipos de tendências, porque o pecado original machucou o nosso ser. Cada um de nós é propenso para alguma coisa do mal. Mas aí que está, quando nós amamos a Deus, nós colocamos essa dificuldade nas mãos de Deus e Deus transforma, Deus cura, Deus liberta e Deus restaura a nossa essência. Através do batismo, quando nós somos crianças, mas também através do batismo no Espírito Santo, que faz devolver para nós aquela graça, que faz devolver para nós aquela determinação de ser de Deus. Então, o pecado original, ele formou em nós muitos machucados, mas o maior de todos se chama filáusia. Repete comigo, filáusia. Filáusia, o que é filáusia, David? Filáusia é uma palavra grega que significa amor próprio. A teologia da Igreja Católica vai dizer que a filáusia é uma doença espiritual, é a doença, assim, a raiz, a origem de todos os males.
do nosso ser, porque a filáusia é o amor desordenado por nós mesmos. Ou seja, muitas vezes nós não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas porque nós estamos nos amando primeiro. Nós nos amamos mais a nós mesmos do que a Deus. Isso se chama filáusia. É quando a gente se coloca em primeiro lugar. Eu vou buscar Deus por aquilo que Ele pode me dar, não por aquilo que Ele é. Você está se amando no lugar de Deus. Se eu venho no grupo de oração somente para buscar cura, libertação, só bênçãos, não quero ter compromisso com Deus, não quero servir a Deus, não quero salvar as outras almas, eu só quero aquilo que Deus pode me dar. Desculpa, você está no pecado de idolatria de si mesmo, você está no pecado de filáusia, você ama mais você do que a Deus. E aí por isso que você não consegue amar a Deus nem os seus irmãos, por causa da filáusia. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar dentro do nosso coração e ver quem realmente é o centro do nosso coração. Será que somos nós mesmos ou é Deus? Será que eu submeto totalmente a minha vontade à vontade de Deus? Nós precisamos ter esse discernimento. São Máximo Confessor vai dizer isso, um santo, São Máximo Confessor. Quem combate, quem luta contra a mãe das paixões, a filáusia é a mãe das paixões, quem luta contra ela, expulsa facilmente as outras paixões. Mas quem se deixa levar pela mãe das paixões, a filáusia, está ferido por todas as outras paixões. Ou seja, quem luta contra esse amor desordenado por nós mesmos, consegue renunciar às outras paixões, as paixões da carne. Mas quem não luta, é facilmente seduzido, é facilmente levado. Então nós precisamos ter essa consciência. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o espírito. Significa doar-me para Deus, dar-me para Deus. Significa me possuir os meus sentidos, amém? E nós precisamos também amar ao próximo. Olha o que Jesus vai dizer no Evangelho mesmo que a gente acabou de partilhar. Amar ao próximo como a ti mesmo. Gente, nós amamos a Deus, amém? Quando nós amamos a Deus, automaticamente, quando a gente realmente ama a Deus, automaticamente nós conseguimos amar as pessoas também. E aí você pode se perguntar: quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus, uma vez, um fariseu perguntou para Jesus: quem é meu próximo? Jesus olhou para ele e falou assim: contou a história do bom samaritano. Se você quiser, depois você lê na sua casa. Está no livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo de 29 a 37. Vai dizer quem é o nosso próximo. Mas para a gente resumir aqui a nossa reflexão, como que nós temos que amar a Deus? Como? Como que nós temos que amar ao próximo? Nós sabemos que nós temos que amar, amém? O amor é um mandamento, amém? Mas como? Como que eu vou amar? Agora que eu vou dar a dica para vocês. Jesus mesmo disse no Evangelho de São João, no capítulo 15, versículo de 12 a 13: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como eu, olha Jesus dizendo, olha para mim, olha o jeito que eu amei você, para você amar os outros. Jesus, como que ele que me amou a gente? Na onde? Na cruz, no sacrifício. Irmãos, amar não é fácil, amar é difícil, amar dói, e dói mesmo, mas amar exige sacrifício, exige cruz e exige morte. Mas quem ama ressuscita os relacionamentos. Quem não ama não consegue ter bom relacionamento com a família. Quem não ama não consegue ter relacionamento profissional. Quem não ama não consegue ter um bom relacionamento com qualquer pessoa, e também com Deus. Não consegue ter um relacionamento com Deus. Deus é pai, mas você não consegue ter um relacionamento de filho porque você não ama. Sem amor não tem como ter relacionamento. Não tem como um casal como eu e minha esposa ter um relacionamento sem amor. Amor exige sacrifício, amor exige renúncia, amor exige cruz. Vocês estão me entendendo? Para a gente amar o nosso próximo, a gente tem que desgastar, sofrer, lutar com a cruz. E aí nós podemos ver que o amor ao próximo não está somente nas pessoas que a gente gosta, somente nas pessoas que a gente convive, o nosso próximo, nossa esposa, mas está também relacionado também a amar o nosso inimigo. Para a gente encerrar, para vocês entenderem, olha o que Jesus vai dizer
no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo de 43 a 46. Amai vossos inimigos. Jesus disse, outrora disseram, né? Amai o vosso próximo e odiai o vosso inimigo. Mas Jesus disse, mas eu vos digo, amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Gente, olha, amar a Deus, olha a escala, amar a Deus, amar o nosso próximo e amar também o nosso inimigo, gente. Olha aí, 3 pessoas nós temos que amar: a Deus, o próximo, que pode ser o nosso familiar, as pessoas que convivem conosco, mas também amar os nossos inimigos. Olha como Jesus, ele pega no calo, amar os nossos inimigos. Mas é mandamento, é ordem, é vontade de Deus, e isso liberta o nosso coração, liberta da filáusia, do ódio, do egoísmo, do individualismo. Nós temos que entender isso. Esse amor, essa exigência liberta o nosso coração desses males da alma e nos faz ser livres para amar a Deus e a todas as pessoas. Veja aqui, para a gente encerrar, eu gostaria de fazer essa dinâmica para você entender. Causa e efeito. Causa e efeito. Lei da semeadura. Lei da reciprocidade. Eu coloquei como tema dessa pregação, o título da pregação, escrevi na folhinha aqui, Lei da reciprocidade. E agora vocês vão entender o porquê. Nós estamos nos correspondendo ao amor de Deus, amando a Deus, o próximo, os nossos inimigos, amém? Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Nós estamos correspondendo ao amor de Deus, certo? Veja como se isso não é o que Jesus quer. Olha o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 12. Jesus diz assim: tudo que você quer que os homens vos façam, fazei também a eles. Olha o que Jesus está dizendo: tudo que você quer que as pessoas façam para você, fazei também para eles. A lei da reciprocidade. Aquilo que você quer para você, faça para os outros. Vamos dar um exemplo agora para vocês entenderem. O amor ao próximo. Imagina agora, pensa agora você, se você estivesse com fome agora, e você não tem dinheiro para comprar comida, você não tem dinheiro, você está com fome. Você gostaria que alguém te desse um prato de comida, sim ou não? Vamos dar um prato de comida para quem tem fome? Imagina se você estivesse preso, você cometeu um erro. Imagina alguém te julgando, imagina alguém dizendo para você que você nunca vai se recuperar, que você nunca vai ser ninguém na sua vida. Você gostaria? Não. Você gostaria que alguém falasse: levanta, meu filho, você errou, mas Deus te ama, Deus vai te tirar dessa. Gostaria ou não gostaria que alguém tivesse esperança em você? Lei da reciprocidade. Imagina se você estivesse triste. Imagina você está sentado na sua casa, ou na calçada da rua lá, você está triste, mas de repente passa um homem de Deus, uma mulher de Deus e fala assim: não fica triste, meu filho, Deus te ama, Deus quer o seu melhor, levanta a cabeça. Você gostaria que alguém fizesse isso para você quando você estivesse triste? Por que a gente não faz isso com as pessoas? Por que a gente não é instrumento de Deus na vida das pessoas? Por que a gente não consegue transcender, sair de nós mesmos, amar as pessoas? A gente fica com vergonha, às vezes a gente acha que é na nossa cabeça, mas às vezes a gente vê uma pessoa chorando na calçada da porta da casa dela, aí a gente tem coragem de falar assim: não fica assim, meu filho, Deus te ama. É simples, Deus faz o resto. Deus te ama, às vezes não é nada para você, mas para aquela pessoa é a libertação, é uma proclamação, é uma profecia, gente. Imagina se você estivesse do outro lado da história. Sabe aquela pessoa que pega no seu pé, que te irrita? Imagina se você, tem algumas pessoas também que não gostam de você. Todo mundo, tem uma pessoa que não gosta de mim, tem uma pessoa também que não gosta de você. Imagina se você fosse bem tratado. Você dá uma patada em alguém, a pessoa, em vez de xingar você, ela fala assim: não, tudo bem, não vou discutir com você. Imagina quando você estivesse errado, alguém fala assim: olha, você está errado, mas eu vou manter a calma, vou deixar você ficar mais calmo, depois a gente conversa. Quantos problemas ia ser resolvido, né? Como que você gostaria de ser tratado? Imagina o seu patrão. Quem aqui trabalha aqui? Levanta a mão. Quem aqui tem um patrão abençoado por Jesus, que a gente tem que rezar bastante, né? Como que você gostaria de ser tratado? Trata ele. Quebra ele com amor. A palavra de Deus vai dizer que o amor constrange. Nós somos constrangidos por esse amor de Deus. A gente não merece o amor de Deus, a gente não merece, gente. Nós não merecemos, mas Deus nos ama mesmo assim. Então nós temos que amar como Ele nos amou. As pessoas não merecem às vezes o amor da gente, mas a gente ama, porque a gente ama a Deus em primeiro lugar.
Imagina agora a sua família. Vamos fazer essa dinâmica. Vai imaginando agora, para você aprender a amar na prática. Imagina a sua família. Eu não sei, mas talvez você tenha um pai alcoólatra, um pai que está assim, perdido no mundo. Imagina se alguém fosse levar a palavra de Deus para o seu pai, para sua família, para sua esposa, para sua mãe, para sua avó, e assim, através dessa palavra, a pessoa recebesse o dom de Deus, a conversão, e começasse a participar da igreja, e começasse a renunciar ao pecado. Imagina a sua família agora, alguém levando a palavra de Deus na sua família. Quem ia gostar disso? Levanta a mão. Que alguém levasse a palavra de Deus na família da gente. Eu ia gostar também. Por que a gente não faz isso na família dos outros? Por que a gente não faz isso? Quantas pessoas estão morrendo ao nosso lado, irmãos? Na droga, na bebedeira, na prostituição. Quantas pessoas estão morrendo ao nosso lado, mas a gente não leva uma palavra. Nós somos profetas de Deus. Nós somos amados por Deus. Deus nos deu o seu amor em nós, nos criando. Deus nos deu o seu Filho nos salvando. Nós estamos aqui porque nós somos salvos por Jesus. Deus nos deu o seu Espírito para nos santificar, mas também para nos capacitar, para levar este amor também às outras pessoas. Nós por nós mesmos não temos a capacidade de amar, mas é o próprio Deus que ama através de nós. Quando você sai em missão, quando você ama as outras pessoas, quando você ama o seu próximo, quando você ama o seu inimigo, você está sendo reflexo, você está sendo imagem e semelhança de Deus. É o próprio Deus que está amando aquela pessoa através de você. Então quando você abraça uma pessoa, não é você que está abraçando, mas é o próprio Espírito Santo de Deus que abraça aquela pessoa, e ela sente o amor de Deus através de você. E por isso nós temos que amar a Deus e corresponder a este amor, amando as pessoas, amando o nosso próximo e amando os nossos inimigos, porque na verdade nós não temos inimigos. O nosso inimigo é Satanás. As pessoas não são os nossos inimigos. Vai dizer o livro de Efésios que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e as potestades. Nós temos que amar os nossos inimigos, amém? Então eu convido você a ficar de pé agora. Fica de pé agora. Diante dessa palavra que você recebeu, eu não desejo que você volte para sua casa da mesma forma que você chegou. Eu peço agora ao Espírito Santo, coloca a mão no seu coração. Eu peço agora, Espírito Santo, que o Senhor possa nos libertar agora, Espírito Santo, de toda a opressão, de todo o falso amor a Ti, Senhor, de todo amor desordenado por nós mesmos, Senhor, de toda idolatria do nosso coração, de todo apego, Senhor, às coisas do mundo, Senhor. Tudo aquilo que prende o nosso coração, tudo aquilo que amarra o nosso coração, Senhor, agora através do Teu Espírito Santo rompe, Senhor, quebra as cadeias do nosso coração, Senhor, e fazer com que o nosso coração, o nosso ser, todo o nosso ser, vos ame, Senhor, sobre todas as coisas, Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e o nosso espírito, Senhor. Nós queremos Te amar, Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos a amar a Deus sobre todas as coisas, a colocá-lo sobre todas as coisas da nossa vida. Que seja o centro da nossa vida o Senhor Jesus. O Senhor do universo é o Senhor Jesus. Vai dizendo assim, repete-se comigo: Senhor Jesus, nessa noite, pela autoridade do nome poderoso de Jesus, e pela ação do Espírito Santo, eu quero proclamar, eu quero declarar que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, e eu quero, no sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, renunciar a toda idolatria do meu coração. Agora, eu quero que você pense agora. O que tem ficado no lugar de Deus dentro do seu coração? Renuncie agora no seu coração. Não só com as palavras, mas agora com o seu coração. Renuncia. Seja uma obra, seja uma coisa que você gosta de fazer, que você gosta de ver, de ouvir. Renuncie agora no fundo do seu coração. E o Espírito Santo te dará a graça de se libertar disso, de libertar você disso. Renuncie agora. Repete comigo: Senhor Jesus, eu te peço, pelo poder do Espírito Santo,
Derrama agora, Senhor, no meu coração, todo o seu amor, Jesus. Todo o seu amor por mim, Senhor Jesus. Derrama no meu coração. Fazei que eu sinta agora, que eu me sinta amado por Ti, Jesus. Eu quero sentir o Teu amor. Eu quero corresponder ao Teu amor, Jesus. Amando também os meus irmãos, o meu próximo e até mesmo, Jesus, o meu inimigo. Olha para mim agora, eu te peço, pode abrir os seus olhos, olha para mim. Deus colocou no meu coração uma coisa que o mundo nos diz, mas que agora vai cair em nome de Jesus. As pessoas falam, amar é uma coisa, ser trouxa é outra. Eu quero agora quebrar em nome de Jesus esse jugo que o mundo nos dá. O mundo acha que a gente é trouxa amando. Ah, você é trouxa, mas Jesus deu outra face para bater. Nós somos seguidores de Jesus, sim ou não? Sim. Então nós temos que imitar o nosso mestre. Amar até as últimas consequências. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Consagrando tudo isso a Nossa Senhora, aquela que soube amar a Deus, aquela que soube amar o próximo, até mesmo aqueles que crucificaram Jesus, que ela nos ensine também a amar a Deus e ao próximo. Ave Maria.